Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 5, quinta-feira da 18ª semana do Tempo Comum. Vamos agora ouvir o Evangelho de São Mateus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós quem dizei que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhes disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isto, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso não te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, acabamos de ouvir o Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 23. E aqui percebemos, não são mais as multidões que perguntam quem é este, mas o próprio Jesus. O próprio Jesus quer saber o que dizem dele. Respondendo a esta pergunta, estamos dizendo não só quem é Jesus, mas também quem somos nós em relação a ele. Isto é importante observarmos, porque esta pergunta é feita para todos nós no dia de hoje. Quem é Jesus para nós? Jesus aqui, ou melhor, Pedro vai responder dizendo: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Mas não basta responder assim, porque nós também podemos ter a atitude de Pedro de responder isto, mas não compreendermos depois, porque no Evangelho demonstra logo à frente, quando Jesus diz que ele vai sofrer, vai ser rejeitado, Pedro vai chamar a atenção de Jesus. Senhor, Deus não permita tal coisa. E é interessante a maneira que Jesus diz: você se afaste de mim, Satanás, porque não estás pensando como Deus, mas como os homens. E isto é muito interessante observarmos. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, não do jeito de Deus. Muitas vezes nós queremos fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. Então dizer quem é Jesus, responder quem é Jesus, é fazer a vontade de Jesus, é viver a sua palavra,
é viver os seus ensinamentos no nosso dia a dia. Hoje é o dia para nós vivermos a sua palavra, os seus ensinamentos. Mas deixaria aqui para que você, meu irmão, minha irmã, pudesse rezar no dia de hoje. Quem é Jesus para você? Mas eu digo, não basta a gente responder palavras já de cor. Ah, Jesus é meu Senhor. Jesus é o meu Salvador. Jesus é minha luz. Eu tenho que responder com o coração. Porque quando eu respondo com o coração, pode vir tempestades, dificuldades, tribulações. Eu não vou perder a minha fé. Eu não vou abandonar e não vou me sentir abandonado por Jesus. Pode vir tempestade, pode vir perdigulhos, pode vir espinhos, dificuldades. Eu estarei sempre ali, acreditando, confiando e dizendo: Jesus está comigo, não há o que temer. Assim eu estarei respondendo quem é Jesus. Se nós respondermos quem é Jesus somente com palavras decoradas, quando vir os problemas e as dificuldades, seremos os primeiros a dizer: cadê Jesus? Por que Jesus me abandonou? Por que tem que fazer isso? Por que tem que passar assim? Por que tem que ser assim? E quando eu creio em Jesus verdadeiramente, pode vir dor, sofrimento, estarei ali. Jesus é minha força. Com o Senhor eu hei de vencer. Que Deus os abençoe, que Deus os proteja, que Deus os guarde neste dia. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado.